estamos indo em sentido Termini e o dia de hoje vai ser um bate-volta de Nápoles e Pompeia e eu vou mostrar tudinho para vocês nosso dia de hoje. Sentamos para comer aqui no Termini, no andar superior, no primeiro piano. Vou mostrar aqui nosso café da manhã, que hoje saímos muito cedo e não deu para tomar café no hotel. Escolhe. Qual que você escolhe, né? Croissant com creme. Nossos cappuccinos. Qual que foi o valor, amor? Os 2 cappuccinos mais os croissants, que são os cornetos, ficaram 7 euros. Da estação Termini, pegamos o trem Frecciarossa, que vai nos deixar na estação Napoli Centrale em 1 hora. Chegando na estação, temos que procurar as placas da linha Circumvesuviana. Vamos passar da estação Napoli Centrale para a estação Napoli Garibaldi. Essas estações são interligadas por enormes corredores. Nos guichês compramos os bilhetes do trem por 2,80 euros cada trecho. Vamos pegar o trem com destino a Sorrento e descer na estação Pompei Scave Villa dei Misteri. Agora vamos em direção à Porta Marina, que fica muito próximo. Na saída da estação existem agências que vendem tour guiado, fura-fila, passeio para subir no Monte Vesúvio e muito mais. Compramos os ingressos na Porta Marina, que é a bilheteria oficial, e pagamos 15 euros por pessoa. E alugamos um audioguia por 9 euros.
Olá, acabamos de chegar aqui no sítio arqueológico de Pompeia e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história da devastação que aconteceu aqui no ano 79 d.C. com a explosão do Monte Vesúvio. Agora vou contar um pouco da história de Pompeia, que foi uma próspera cidade do Império Romano e foi sepultada pela grande erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Ao ser soterrada de maneira tão repentina, a cidade apresenta um ótimo estado de conservação. Estão preservados os edifícios, elementos decorativos e o que restou de algum de seus habitantes. Acredita-se que a cidade foi fundada pelos Oscos no século 7 a.C. e com o passar do tempo se tornou uma cidade rica, com muitos palácios, templos e jardins. Mas no ano 62 d.C. sofreu um grande terremoto que destruiu parcialmente a cidade. Enquanto reconstruíam no ano 79, aconteceu o trágico acontecimento que pôs fim à história da cidade. Estamos aqui no Marcellum, antigo mercado de carne e peixes. A cidade tinha aproximadamente 15 mil habitantes e poucos sobreviveram. A grande maioria morreu por conta dos gases tóxicos e desabamento dos tetos de suas casas, por conta da chuva de pedra-pomes. Então, quando a lava chegou, a maioria da população já estava morta. Pompeia ficou no esquecimento, até que foi descoberta no século XVI. Em 1748 começaram as escavações, mas ainda falta bastante e muita coisa ainda para ser encontrada. O lupanar era um dos vários prostíbulos de Pompeia. O seu teto foi reconstruído e é um dos edifícios mais visitados da cidade. Os quartos estão bem preservados, como as camas de pedras. E em cima de cada porta estão as pinturas eróticas. Estabianas é uma das mais preservadas de toda a Itália. Ainda podemos ver os salões, as piscinas e os vestiários. Uma curiosidade é sobre como os moldes dos corpos foram feitos. Após as cinzas resfriarem e petrificarem,
O corpo que estava dentro entrava em decomposição e sobrava apenas os ossos e os espaços que ocupavam, o que gerou uma espécie de molde. Os arqueólogos faziam uma pequena abertura e injetavam gesso dentro. Quando o gesso secava, retiravam o molde pronto da vítima. Na concha era uma residência particular e está muito bem conservada. Mas o que chama a atenção é a pintura da deusa Vênus em uma concha, o que lembra a pintura de Botticelli, que vimos lá na Galeria degli Uffizi, em Florença. O teatro El Coliseu de Pompeia tinha capacidade para 20.000 pessoas em formato oval. Ali aconteciam as corridas de bigas e as lutas de gladiadores. Para casa, paramos para comer a famosa pizza napolitana.
pegamos uma senha agora para a gente comer na antiga pizzaria da Michele. Aquela do filme Comer, Rezar, Amar com Julia Roberts. Tempo de espera média de 40 minutos. A massa é crocante nas bordas e elástica no meio. Realmente a verdadeira pizza napolitana. Existem apenas 2 sabores, a marinara e a margherita. Pedimos a margherita com doppia mussarela. Foi o nosso dia aqui em Pompeia e Nápoles. Agora vamos seguir para o hotel, porque este foi o nosso último dia na Itália. No próximo vídeo, vou mostrar o aeroporto de Fiumicino e a nossa volta para casa. Até a próxima. Tchau!